Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Suerdick, jornalista, e recebi esse convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês os principais temas que passaram aqui no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. E eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam experiências, insights e as novidades mais relevantes. A gente conversa agora com Maiana Rocha. Ela é médica pós-graduada em nutrologia, medicina estética e atua com a saúde mental da longevidade. A gente vai aproveitar a passagem dela aqui no Connect para conversar e entender sobre a suplementação voltada para a saúde mental, ou seja, é possível abordar, cuidar dessas questões e certamente ter mais qualidade de vida. Vai contar tudo para a gente, é ela. Seja muito bem-vinda, Maiana. Obrigada. Um prazer estar aqui participando, desse evento grandioso e muito interessante com relação à farmácia magistral, principalmente num campo que vem aí crescendo a cada dia, que são os transtornos psiquiátricos, e sabemos como hoje as pessoas vêm, de certa forma, querendo se cuidar, Então, cuidar, na verdade, da saúde mental propriamente dita, que antes buscavam só medicamentos, e hoje a gente busca, medidas não alopáticas como suplementos, justamente para estar direcionando, até porque a gente tem a questão dos nutrientes, que são muito importantes para o funcionamento do nosso cérebro, como o cérebro se comunica, como ele funciona e se mantém. Então, esses nutrientes, têm essas esferas muito importantes. Por exemplo, como todo mundo sabe, a questão das vitaminas do complexo B, que é uma esfera muito importante, na formação de neurotransmissores e na formação da serotonina, da dopamina, do GABA, e esses micronutrientes como o ferro, o zinco, o magnésio. Então, assim, são nutrientes, e micronutrientes que realmente, de fato, são fatores muito importantes para uma modulação, para a prescrição. E com isso, a gente substitui muitas vezes, fazendo de forma assertiva, claro, não é retirando os medicamentos, mas sim ajustando, desmamando e fazendo esse complemento com a modulação com os suplementos, porque a gente sabe que muitas deficiências nutricionais, ele leva a algum transtorno, principalmente transtornos que estão aí no nosso cotidiano, como a depressão, como a ansiedade. Então, essas deficiências vitamínicas podem vir, de fato, a contribuir a desenvolver um transtorno mental. Vou aproveitar sua fala para te perguntar e a gente tentar explicar aqui que conceito é esse de farmácia magistral, Para a gente saber na prática como é que isso se aplica para o paciente, principalmente nessas questões que a gente já trouxe aqui. A gente faz, nossa anamnese, o exame físico, a partir da clínica, que é muito, muito mais importante às vezes do que um exame laboratorial, e às vezes a gente acaba constatando nas deficiências vitamínicas, como a vitamina D, uma vitamina B12, um ferro baixo, e aí a suplementação, a manipulação, a farmácia magistral é onde entra o conjunto de vitaminas e minerais que a gente faz na prescrição de acordo com a necessidade do nosso paciente. Vou pegar alguns exemplos que você trouxe. Vitamina B12, para a gente correlacionar com o que chega de queixa no consultório. Então, vamos supor um paciente que está ali com essa deficiência do complexo B, a B12 não está lá tão boa. O que é que geralmente esse paciente queixa? Fadiga, o cansaço, a falta de concentração. Isso é muito comum, principalmente pacientes de transtorno bipolar, esquizofrenia, e normalmente a gente não tem esse hábito, a maioria dos profissionais, infelizmente, não tem esse hábito de estar relacionando a doença psiquiátrica com a deficiência vitamínica. A vitamina D pode trazer repercussões também? Bota o corpo para falar de alguma forma? Com certeza, Principalmente com relação ao sono, à irritabilidade, assim também como a vitamina B12. Todas essas vitaminas geram esse tipo de deficiência. Parte imunológica,
e com isso, com essa deficiência, acaba gerando, sim, levar um paciente a uma ansiedade, da ansiedade desenvolver a depressão e da depressão seguir até para um transtorno maior. Eles chegam no consultório com as queixas, apresentam. Como é que vocês traçam aí toda a avaliação desse paciente para que, de fato, esse caminho do tratamento personalizado, dessa suplementação direcionada, chegue trazendo os resultados esperados? Sim, a gente traça, né, estratégias para a gente contemplar essas deficiências nutricionais, sempre, né, junto ali com os medicamentos de uso contínuo. Obviamente, como eu já tive pacientes que tinham deficiência muito grande de, né, a questão nutricional e vitamínicas, porque a gente não se alimenta de forma como deveríamos. Então, com essas deficiências, a gente nunca relaciona a parte psiquiátrica. Então, o que é que acontece? A gente avalia o paciente como um todo, monta essa estratégia, vai dosando a medicação, vai até desmamando, porque é inúmeros medicamentos que muitas vezes os pacientes usam, e isso a gente nunca entende que, tipo, vamos tirar. Ah, nunca pode tirar. Pode sim. Uma estratégia assertiva, com as dosagens, né, relacionada, específica para cada paciente, a gente consegue desmamar e muitas vezes tirar. Eu tenho um paciente que estava, por exemplo, com diagnóstico de esquizofrenia há anos e simplesmente nunca pediram um exame laboratorial de um TSH, né, que são com relação à tireoide, de hormônio, testosterona. Ela estava no climatério, então já uma pré-menopausa, e isso eu fui, modulei toda a partir do exame, fui retirando. Hoje ela só usa simplesmente um recaptador de serotonina, ela usa só uma sertralina, sendo que modulada com a parte hormonal, com a parte de vitaminas e minerais. Ou seja, é possível abordar esse paciente de uma forma ampla. Além disso, é possível, de alguma forma, ajudar o paciente também a participar desse processo? Ou seja, o que é que ele pode fazer nesse dia a dia, em termos de estilo de vida, de escolhas, e que vai ajudar também, né, nesse caminhar e nessa busca pelos resultados? Com certeza, né? Principalmente a questão da atividade física, que está na minha prescrição. A atividade física é o que eu digo, e a alimentação é a base de tudo. Porque não adianta você estar com o intestino ali inflamado, você estar com o seu corpo, né, com aquele estresse oxidativo todo inflamado, e você não arrumar a casa. Então a gente precisa de fato fazer a base para construir, né, a casa. Então ele tem que fazer, é o que eu digo, eu faço a minha parte, eu te dou 25%. Os 75% você é o responsável. Então, mudando o estilo de vida, a qualidade do sono, leitura, meditação, caminhada. Muitos falam, mas eu não tenho tempo. Eu falei, começa com 10 minutos, começa no outro dia com 15 minutos de caminhada, e aí vai, até porque o nosso cérebro, ele nos sabota. Então, para o nosso cérebro é melhor ficar ali no sofá ou então na cama do que você se movimentar. O cérebro, ele é preguiçoso. E é como se ele tivesse o domínio nosso. E, na verdade, a gente tem que ter o domínio sobre o cérebro. A saúde mental, quando ela está desregulada, ela coloca nosso corpo para falar, para nos contar isso de alguma forma. O que é que pode surgir para além desse desregular e dessas condições, algumas das que a gente citou aqui, mas que vai aparecer, às vezes, como uma dor física, às vezes com uma outra questão? O que a gente pode alertar aqui? Até doença de pele, gente, está relacionada à questão mental, né? Então, assim, uma irritabilidade, uma fadiga, um estresse, a agressividade, ele começa, né, a aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse. E, consequentemente, tem pessoas que apresentam uma dermatite atópica, né, uma dermatite seborreica, ou um prurido, ou seja, coceira pelo corpo. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais. Pode também estar tendo uma dor abdominal, e a gente nunca acha que é em questão da nossa saúde mental. Então, a nossa mente é tudo, é o eixo, né, intestino, cérebro, que está altamente relacionado. Quando a gente fala nessa suplementação voltada para a saúde mental, ou seja, para cuidar desse aspecto que vai atingir todos os outros, ela pode também ser preventiva? Com certeza, né? Então, assim, a gente justamente previne, né, uma promoção à saúde do nosso sistema cardiovascular, a gente previne doenças metabólicas que estão aí crescendo a cada dia.
Então, a gente vai ter bons resultados, até estético, porque a gente acaba também reduzindo o peso, né? Então, é só positivo. Eu sempre falo, é uma paciente minha também de 25 anos, com um diagnóstico de transtorno bipolar, era obesa, hoje já está reduzindo resistência insulínica. Então, com a parte de suplementação que ela não tinha há anos, ela fazia o uso de mais de 12 medicamentos. Imagina como não era essa menina. Hoje ela já dorme melhor, né? Eu uso a melatonina que está aí, não é só para o sono, porque a gente acha que a melatonina é só para o sono, e não é. Até a questão imunológica, ela é responsável. Então ela já tem uma outra qualidade de vida, hoje ela tem disposição de estar se exercitando e está contribuindo para a redução dos medicamentos e está tendo a qualidade de vida. Já está menos irritada, já está perdendo peso, já tem mais estímulo. Aí me enviou uma mensagem no domingo, fez: doutora, eu vou iniciar amanhã a corrida. Que bom. Então, gente, já é cientificamente comprovado que a suplementação se faz necessária. E vai mudando muitas chavinhas, virando principalmente aí um meio de ajudar pessoas a sair de determinadas condições e cuidar melhor da saúde. Exatamente, até porque acaba ajudando, né, o círculo familiar, porque vai haver melhoria. Então, consequentemente, esses pais ou esses avós, que sejam os cuidadores, né, que estão ali, os responsáveis, vão também melhorar, porque acaba adoecendo também. Porque naquele estresse, naquela agonia de não querer sair de casa, porque tem que tomar conta, porque pode vir com pensamento suicida, ai meu Deus, aí fica naquela fuga, porque é luta e fuga o tempo todo. Então precisa-se também cuidar dos cuidadores. E eu acabo trabalhando tanto o paciente propriamente dito, e também acabo dando atenção ao familiar, acolhendo, vendo aquela necessidade, vendo a partir da fala, das queixas. Ai, doutora, eu tô irritada, eu não aguento mais, eu não tenho sono. Então isso acaba afetando e, consequentemente, vai evoluir para uma doença mental, ou se não já está instalado. Então, realmente, de fato, é necessário. Cuidar também da parte do acompanhamento psicológico pode ajudar, ou depende do perfil, por exemplo, do paciente, para indicar outras especialidades, outros profissionais de saúde que podem ali ajudar também nesse processo e contribuir. É o que eu sempre falo, o bom profissional, a gente agrega conhecimento. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante nesse processo, né? Principalmente a parte nutricional, a terapia, né? É muito importante a psicoterapia, até porque a gente precisa, de fato, curar nossas feridas de origem. E eu falo também a questão espiritual. Se você também não tiver a parte espiritual alinhada, as outras coisas também não vão funcionar. Porque muitas vezes a gente adoece por falta também de Deus. Essa questão é muito importante. E isso acaba também estimulando. Então é interessante você trabalhar ali com psicoterapia, com a questão nutricional, com até a questão não falo só, como é a palavra? Um orientador espiritual é muito bom. Porque são esses valores, né, essas feridas que a gente traz de infância, com essa validação, com essa aprovação, com esse mundo realmente, de fato, que está um mundo estranho, a gente acaba interferindo e acaba adoecendo. Então é importante estar unindo, né, a essa equipe. Eu queria deixar uma mensagem nesse final, principalmente para quem tem alguma condição de saúde mental, que já está em tratamento ou que precisa buscá-lo, o que é que a gente fala, e principalmente nesse caminho do incentivo, do cuidado com a saúde, para mostrar que tem sim uma forma, né, de melhorar a qualidade de vida e a saúde de uma maneira geral, olhando para isso com mais atenção. Eu acho que a gente tem que olhar de fato para, né, dentro da gente, buscar muitas vezes gatilhos que nos adoecem. É o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Eu coloco para elas fazerem uma carta para Deus, isso é algo meu, e fazer depois de Deus para elas, né, ou para eles. Então isso é muito importante. Acaba buscando e tendo clareza em alguns problemas que levam a esse gatilho e levam a esse adoecimento. Então a gente não pode ter medo, a gente não pode se limitar, a gente não pode ter preconceito, porque existe ainda muito preconceito grande com a questão mental, porque acho que todo mundo é doido. E às vezes eu digo, a gente é doido pra gente sobreviver no mundo louco. E é dessa forma que a gente tem que fazer e não permitir que o outro chame a gente de doido, porque a gente não é doido.
A gente está ali no momento de fragilidade que a gente precisa, sim, buscar ajuda. Até porque, se a gente não se ajudar, como é que o outro vai nos ajudar? Né? Maiana, muito obrigada por passar aqui, conversar com a gente, separar esse tempinho de visita ao Conect e principalmente trazendo essas informações, esse olhar tão cuidadoso para a saúde mental. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada a vocês. É só acompanhar o canal da Singular no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Conect, para acompanhar tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à saúde, cuidado, conhecimento humano e inovação.